Bom, então, boa noite, amados irmãos e irmãs, novamente, né? Oramos e pedimos ao Senhor que nos conceda graça e misericórdia, nos conceda um espírito de sabedoria e revelação que vem do próprio Espírito de Deus, nos levando a meditar em Sua palavra e conhecermos mais de Cristo, vivermos mais por Cristo e conhecermos também como é a vida dos Seus filhos, aquilo que Ele espera de cada um de nós. Senhor, nosso Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti novamente, apresentando esse momento, a palavra que vamos ler. Entregamos todos esses versos, tudo que vamos falar hoje, entregamos a Tua presença e pedimos que conceda-nos misericórdia e graça, e um espírito de conhecimento, de entendimento, abrindo nosso coração para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos lendo Atos, né? Então, agora nós estamos no capítulo 5, e hoje vamos abordar aqui do versículo 33 até o 42. Então, é Atos 5, do versículo 33 até o 42. Isso tudo me levou a, lendo essa porção nessa semana, me levou a meditar sobre tudo isso, né? Nós vemos aqui em Atos 5, nós vemos aqui um pouco antes, inclusive, em Atos 4, a intrepidez daqueles que são seus filhos, os discípulos, né? A intrepidez que Deus deu a cada um deles e que eles oraram para ter intrepidez, né? Oraram por isso, para que Deus concedesse intrepidez para eles falarem livremente a palavra de Deus. Então, tudo o que acontece aqui é resposta de oração. E tudo o que acontece aqui também está debaixo da soberania de Deus. Não só aqui, nesses versos que vamos ler, mas também em toda a terra, em todo o mundo, em todo o tempo, tudo está debaixo da soberania de Deus. Isso é muito importante nós termos em mente, né? Aqui nós vemos a prisão dos apóstolos, nós vimos, né, nos versículos anteriores, porque eu estou fazendo uma breve revisão porque é uma continuação, né, do que nós já estávamos meditando antes, né, do que foi visto antes. Inclusive aqueles que não participaram, não viram, voltem depois, assistam no perfil lá do YouTube, né, assistam as mensagens anteriores também. E está dentro desse contexto, é só uma continuação, né, da oração deles por intrepidez, da prisão dos apóstolos, daí eles foram libertos, eles, assim que foram libertos, eles falaram ao povo, e logo na sequência, pegaram eles novamente e levaram perante o Sinédrio, sem violência, como se diz, e foi dito para eles assim: encheste Jerusalém de vossa doutrina. Né? Então, nós vemos aqui apóstolos que não estavam preocupados em se defender, não estavam preocupados em se proteger, em evitar o sofrimento, mas a preocupação deles era exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que conquistou o coração deles, aquele que chamou-os dentre tantos que os escolheu e que os levou a manifestar o seu nome. Eles foram conquistados por Jesus. Eles foram iluminados pela glória do Senhor. Isso também não ocorreu conosco? Isso também ocorreu conosco. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos feitos filhos de Deus, nós que antes éramos inimigos, fomos chamados, fomos incluídos na sua graça, incluídos no seu plano, fomos conquistados por Jesus.
Então aí nós vemos um desenvolvimento da vida. Você não vê somente uma salvação e tudo certo, estou feliz com a salvação, aleluia, que Deus me deu a salvação. Nós temos algo muito além. Então, no primeiro ponto, você é conquistado pelo Senhor. Depois, você passa a andar com o Senhor. E além, mais além, você passa a falar como o Senhor e a viver como o Senhor. E a testemunhar como o Senhor. Não é assim a experiência dos apóstolos e a nossa também? E a partir do momento que você vai avançando, você se identifica com Cristo e os outros também te identificam como discípulos dele, como ministros de Cristo. E a partir desse momento também passa a haver a oposição. Por quê? Você já pensou? Será que existiu oposição com as tantas e tantas religiões que existem no mundo? Será que teve oposição como essas que nós vemos aqui em Atos e todas as outras que já tivemos contra aqueles que são filhos de Deus? Veja, incluindo até os judeus, né? Quanta oposição e quanta perseguição existe com os judeus, ou existiu também. E aqueles que são cristãos também, quanta perseguição. Olhando toda a história, olhando aqui em Atos, você pode ver, se você só fizer aqui virar as folhas aqui, começar a ver, você vai ver que é só perseguição e parece que é só problema. Por que que será que isso acontece com os cristãos? E essas tantas religiões aí, será que os budistas tiveram perseguições? Será que os muçulmanos tiveram perseguições? Não é? Olhe só, não se compara com as perseguições que os filhos de Deus passam e passaram e passarão ainda. Por que isso, irmãos? Porque nós vemos que um cumprimento da palavra de Cristo, que perseguiram a Cristo e também perseguirão a vós. E também o Senhor prometeu juntamente com isso que assim como ele fez milagres e prodígios e sinais, também nós faremos, não é? Ele quer dizer que nós teremos também a graça, o poder para vencer as dificuldades e as provações que haveremos de enfrentar em seu nome. Então, é muito importante nós termos em mente, nós temos a consciência de que um viver cristão, ele é um viver que há um desenvolvimento. Em um certo momento, ele pode entrar em conflito. E nos dias de hoje, você vê perseguições físicas? Você vê. Existem muitos países em que já existe. Aqui, até o momento, não temos. Mas será que sempre será assim? Aí você chega à seguinte pergunta: por que que Deus tem nos falado palavras e essa palavra nos tempos de hoje? Por que que ele tem nos falado isso? Eu creio que o Senhor está nos preparando para o que há de ocorrer. Eu creio que o Senhor está nos mostrando como deve ser o comportamento dos seus filhos e como deve ser a posição deles diante de uma forte oposição, inclusive de governos, quando se diz que não se deve falar em nome de Cristo. Como que você deve se comportar numa situação dessa? Ah, não, tudo bem, nós devemos obedecer, então, os governantes, não é? Não, nesse ponto, quando chega nesse ponto de te fazer negar a sua fé ou te fazer deixar de falar aquilo que é o chamamento da nossa vida, nós não podemos, né, aceitar e nos submeter a isso. Aí há o conflito.
Há o conflito porque Deus mostra a vida, né, de uma forma real, porque nele reside toda a plenitude e ele também é a verdade. Então a verdade incomoda muito e incomoda aqueles que andam nas trevas. Então, aqueles que vivem com Deus, aqueles que vivem na presença do Senhor, eles são aqueles que proclamam a verdade. E nós sabemos que também o inimigo de Deus, ele age cegando o entendimento dos incrédulos, trazendo a eles fúria, ira, até a ponto de querer matar os filhos de Deus que estão falando aquelas palavras que tanto os incomodam. Então, por um lado, a pregação, ela amolece o coração de alguns, mas por outro lado, ela endurece o coração de outros. Porque a perseguição né, ela se acrescenta em certos momentos, porque foi resultado do endurecimento do coração, não é? E o inimigo endurecendo o coração e cegando o entendimento dos incrédulos. Agora a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso nós sabemos que um dia acontecerá com todos, todas as pessoas, porque Deus enviou seu Filho para salvar a todos. Só que nem todos reconhecem no momento. E um dia reconhecerão e verão aquele a quem traspassaram. E não só aquele, mas verão também tantos filhos que foram martirizados nas mãos daqueles que achavam que eram autoridades. Eles verão que a autoridade real, a autoridade efetiva é de Deus. Não é autoridade deles. Foi dada a eles por Deus a autoridade, mas a autoridade não é deles, é de Deus, né? Então aqui eu queria ler aqui na sequência esses versículos, que são poucos aqui, né, do versículo 33 até o 42, então é Atos 5, 33 até o 42, e depois tecer alguns comentários, né, após essa introdução inicial. Então, 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Olha só, a ponto, né? A ponto de querer matar. Tal era a ira que o Sinédrio teve em relação aos apóstolos naquele momento. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis instruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo.
Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui que começa, né, a perseguição começa a envolver sofrimento físico, né? Ainda nos dias de hoje não passamos por sofrimentos físicos, não é? Aqui, pelo menos onde estamos. Mas isso em todo mundo se vê que a estratégia do inimigo, em grande parte dos países, tem sido outra. Tem sido com tantas e tantas ideias e confusões e perseguição na mente, no coração, trabalhando, enganando. Então, é algo diferente. Então, aqui iniciou-se a perseguição física. Depois, nós vamos ver, né, no capítulo 6, começa a falar de Estevão. Aí sim, se apresenta até, né, o primeiro mártir, né? Então, aqui, irmãos, vemos o que então, né? Como foi dito, a pregação amolece alguns e endurece outros. A reação do Sinédrio foi de fúria e instinto assassino. Eles estavam, né, realmente com a intenção de matar os apóstolos. Aí me lembrou daquele capítulo 2 de 2 Coríntios 2, tá? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja que Gamaliel falou assim, olha, se isso aí não é de Deus, vai acabar, né? E aqui ele fala, sempre conduz em triunfo. Então, com certeza, é algo que continuaria, não é? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, esse perfume de Cristo, ele tem cheiro, né, como diz no 16, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, veja que o falar de Cristo, a pregação dos apóstolos, constrangia o coração, compungia o coração dos ouvintes, levando-os ao arrependimento. E outros eram endurecidos e queriam matá-los. E é a mesma palavra, é o mesmo perfume. Só que esse perfume, quando chegava chegava para aqueles que perseguiam, chegava como cheiro de morte para a morte. Então, Romanos 9 também, Romanos 9, 14 a 18, diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam. Deixa eu ver. Não, perdão. Eu estava em Coríntios. É Romanos 9, 14. Que diremos, pois, há alguma injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, aqui, qual era o critério, né, para aqueles que eram cheiro de vida e para aqueles que eram cheiro de morte? Aqueles que recebiam com amor e aqueles que recebiam a ponto de uma forma tão intensa, né, negativamente, que queriam até matar os apóstolos. Qual que era o critério aqui que fazia com que agissem dessa forma? A misericórdia de Deus, porque o Senhor se compadece de quem ele quer ter compaixão. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja então, irmãos, que a soberania de Deus está em tudo.
inclusive nessa situação de perseguição, que era para mostrar o poder de Cristo, o poder de Deus, e ser anunciado o seu nome por toda a terra. Esse é o sentido de tudo, irmãos. Esse é o sentido da perseverança dos apóstolos. Esse é o sentido da nossa vida. Se há algo que foge desse sentido, daí não está bom, né? Mas se estamos debaixo do sentido da nossa vida, que é anunciar o nome de Cristo por toda a terra, né? Nós sabemos que passaremos por perseguições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Muito bem, continuando então, nós temos o verso aqui 34, né? Que fala de Gamaliel. Gamaliel se levantou, era o mestre da lei, era aquele que era um neto, né, do grande rabino Hilel. Ele foi mestre do jovem, qual? Saulo de Tarso, né? Era um fariseu culto e muito respeitado pelo povo. Ele trouxe um pouco de reflexão aqui para o Sinédrio, estava tentando aliviar a tensão, né? Porque eles estavam irados, estavam movidos pela ira. E aqui nós vemos ele agindo de uma forma parecida com Caifás, de forma como Caifás fez ao falar com os principais sacerdotes quando tentavam matar Jesus, não é? Veja então que aquilo que aconteceu com nosso Senhor, também os discípulos, os apóstolos passavam. E assim também ocorre hoje. 11:49, João 11:49, né? Só para lembrar da situação de Caifás, ele fala assim: um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, Caifás, né, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então veja só, eles estavam lá tramando um plano para tirar a vida de Jesus e Caifás se levantou no meio deles, dizendo que eles estavam loucos, né? Porque convinha que um homem morresse para salvar todo o povo. E aqui também. Só que Gamaliel não foi tão profundo, né? Ele agiu em cima, basicamente, de um argumento, mostrando dois exemplos. Qual eram os dois exemplos? Primeiro, ele começou com os exemplos, né? Ele falou assim no 36: antes desse dia se levantaram Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, no qual se agregaram cerca de 400 homens. Então, esse Teudas aqui, né? Não se fala muito dele na Bíblia, mas ele é uma pessoa que se declarava profeta, né? E que ele levou 400 homens aí para o Rio Jordão, com seus pertences aí, para atravessar o Rio Jordão a seco, dizendo que eles conseguiriam, né, através da, da, da capacidade aí de Teudas, né, do milagre que ele faria, porque ele se declarava profeta, conseguiriam aí atravessar o Rio Jordão a seco, né? Por fim, ele foi morto pelos soldados, né? Todos quanto lhe prestavam, 36, o final 36, tantos quanto lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. 37, agora outro exemplo que Gamaliel usou. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. É um outro exemplo, então, que Gamaliel usou, mostrando aí, né, sobre a situação de Judas, um galileu que se rebelou contra a instituição de novos impostos. Então ele dizia que só era justo pagar impostos a Deus, e não aqueles romanos lá que estavam cobrando impostos. Então, o que aconteceu? Também foram dispersos. Então, ele usou isso como exemplo para dizer assim, bom, agora aqui a história se repete, né? Isso sempre acontece, de surgirem pessoas querendo se levantar, querendo dizer que são profetas, e acabou dando em nada. Então, se isso for também algo de homens, vai perecer. Olha só, 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá.
Então, se isso vem de homens, vai acontecer igual aconteceu com esse exemplo aqui, com esses dois exemplos que Gamaliel citou. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los. E tem toda a razão, não é? Se é de Deus, quem são eles para destruir? Quem é o homem, né, para destruir? Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus e concordaram com ele, né? Então, assim, se é de Deus, vocês não vão conseguir destruir, por mais que vocês queiram, por mais que vocês fiquem irados e persigam e queiram matá-los, não vai resolver. Porque, na realidade, a vida de Cristo foi multiplicada para o coração de cada um, né? Para o espírito de cada um. Então, Cristo havia se multiplicado, né? Então, para eles, era que queriam abafar, né? Como se diz, que queriam parar com tudo isso, para eles ia ser impossível. Então, Gamaliel usou até, né? Dois exemplos aqui e um princípio que ele mesmo trouxe, né? Que aparentemente tem certa razão, não é? E realmente, se vem de Deus, vai triunfar. Se não vem de Deus, se vem de homens, vai perecer. Mas assim, não é um princípio totalmente válido, pelo menos a curto prazo. Por quê? Porque nós vemos hoje em dia, porque isso aqui não leva em conta a natureza pecaminosa do homem, né? E a presença de Satanás no mundo. Então ele ignora nessa situação que existem ações de Satanás e também existe o pecado no homem. Ou seja, você vê hoje coisas que são instituídas ou feitas por homens que aparentemente a curto prazo continuam sendo feitas e continuam, prosseguem por muito tempo, por muitos anos. Você não vê só coisa do mundo, né, só coisa de Deus no mundo, não é? Pelo contrário, você vê nas atitudes dos homens tantas coisas, até mesmo diabólicas, que são levadas a cabo, eles conseguem o que eles querem. Então, o fato de uma coisa ser sucedida, ser bem sucedida, não quer dizer que é algo verdadeiro e que Deus está com ele, né? Veja aí tantas e tantas situações, tantos e tantos, até cristãos, né, no meio cristão, tantas coisas que para nós são aberrações, não é? Fala assim, como que pode existir um negócio desse? Como que pode essa pessoa dizer isso e continuar desse jeito? E a curto prazo, isso até parece ter um relativo sucesso, né? Então, não é um princípio totalmente válido para você julgar a curto prazo, esse princípio que Gamaliel usou. Mas a longo prazo, sim. Nós sabemos que tudo aquilo que é de homens ou de Satanás será destruído, queimará no fogo, e aquilo que é de Deus permanecerá, não é? Então, a longo prazo, isso se confirma. Então, Gamaliel aqui, ele não foi nem de um lado nem de outro. Ele ficou meio, podemos dizer, como, né, como se fala, em cima do muro. E Jesus falou sobre isso. Falou assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso está em Mateus 12, 30. E Elias. Elias, em 1 Reis 18, 21, diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Porque aqui nós não vemos Gamaliel se convertendo, Gamaliel pregando a Cristo, né? Nós vemos ele simplesmente em cima do muro. Ele tomou uma atitude aqui que foi boa, momentaneamente aqui para os apóstolos, né? Porque possivelmente, né, existe possibilidade deles serem mortos aqui, porque eles estavam correndo risco de vida, que eles queriam matá-los. Mas aqui Gamaliel foi indeciso, ele ficou meio em cima do muro, ajudou, mas ficou em cima do muro, né? Então, assim, nós vemos que a indecisão
também é uma decisão. A decisão de não decidir, não é? Pensa bem, a indecisão é uma decisão de não decidir. Então ele ficou em cima do muro. Ele podia ter se decidido por Cristo, mas ele simplesmente só que acalmou um pouquinho o temperamento deles, usou um argumento que foi capaz de convencê-los e parou por aí. Isso existe, né? Existem tantos que são até sociáveis, amigos até dos cristãos, né? Se identificam de certa forma, mas é importante nós ajudarmos essas pessoas a se decidir por Cristo. Em certo momento, é importante que elas saibam que elas precisam tomar uma decisão consciente por Cristo, assim como nós tomamos, não é? Porque não é como se diz, né? O muro não é de Deus, né? Quem está em cima do muro já está do outro lado. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então, qual foi o resultado da fala de Gamaliel? Eles acabaram até concordando, chamaram os apóstolos. Gamaliel foi bem prudente aqui, eu não destaquei esse ponto, né? Mas quando no início aqui Gamaliel chamou, né, no próprio versículo 34, quando ele ia falar com o Sinédrio lá, com os outros, ele retirou, né, os apóstolos de lá, para não ouvir a conversa deles. Olha só a preocupação que ele teve também. E aí nós vemos que, então, logo depois de ele terem falado esses argumentos e concordaram com ele, no versículo 40, chamaram os apóstolos novamente, tá? E qual foi o resultado? Açoitaram os apóstolos. Então, aqui já começou a agressão física, a perseguição, né, com agressão física, açoitando e castigando os apóstolos. E se usava, né, na época era um chicote que era usado, que era feito de pele de bezerro, né? Nós vemos também que não eram dados mais do que 40, normalmente, não se excedia 40. Batia uma parte nas costas, uma parte no peito. E quando eles batiam, também havia esse costume de recitar versículos a cada chicotada, né? Era para marcar, né, para aqueles que estavam quebrando a lei no entendimento deles. Então, assim, imagina os apóstolos, né, tomando chicotadas e sendo lido versículos para eles, né, no momento que eles recebiam as chicotadas. Então, aquilo para os judeus, para o Sinédrio, era como, olha a lição aqui, olha, vocês estão agindo contra Deus, vocês estão aí trazendo dissimulação para o povo, mas na realidade eles estavam querendo defender a estrutura institucional que havia entre eles, estrutura de poder que havia entre eles, que eles não queriam perder, né? Então veja a que ponto chega a situação daqueles que estão aí à frente do povo, vamos dizer assim, em muitos momentos. Eles acabam escondendo a verdade, acabam evitando a verdade para enganar o povo, para sustentar o seu sistema, né? Então, era o que acontecia aqui já desde aquela época. E aqui, né, eles apanhando dessa forma, tomando essas chicotadas, significavam sinais de desgraça para todos aqueles que viam aquilo, né? E aqueles sinais ficavam no corpo da pessoa, ela apanhava, né, nas costas e também no peito, então significando sinais de desgraça. Mas qual foi a reação dos apóstolos ao receber essas chicotadas todas? Eles ficaram reclamando, ficaram chorando, ficaram falando, olha, irmãos, tadinho de nós, olha o que aconteceu conosco, né? Ou foram recorrer ao judiciário, sabemos que não era assim na época, né? Mas foram recorrer a alguém
Não, não e não. Foram orar falando, Deus, o que nós fizemos de errado? Por que que foi acontecer isso conosco? Veja só, irmãos, que é muito importante nós termos uma disposição mental adequada, termos conhecimento daquilo que Deus espera de nós e como Deus vê todas essas situações, não é? Qual era a reação deles? Qual foi? Aqui no versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Puxa, que maravilha, que abundância de vida que esses apóstolos receberam de Cristo, e que comunhão que eles tinham com Deus, e que experiência que eles passaram aqui por amarem a Deus. Aí você vê que é muito além do que se fala hoje de conhecer a salvação de Cristo, de buscar ou de ir à igreja. Isso aqui é muito, muito além disso. Isso aqui é uma realidade espiritual de vida, né? Uma realidade de conhecer a Cristo face a face, de falar assim, olha, graças a Deus nós fomos considerados dignos de sofrer afrontas em nome de Cristo, por este nome. Ou seja, Cristo está sofrendo conosco, né? Nós que nada somos, nada éramos e continuamos nada sendo, nós fomos considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo ou em nome de Cristo. Quando fala em nome, né? Neste nome, está dizendo aqui, englobando a verdade de Deus. Olha, você está sofrendo em nome da verdade de Deus. Você está sofrendo também na pessoa e obra de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro, né, fala lá em 1 Pedro. Ele fala que para nós não estranharmos esse fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, não é? 1 Pedro, aqui, deixa eu ver, irmãos, alguém pode me ajudar? É 1 Pedro, não é? Ou segunda? Que fala Os do irmãos se sofrimento? lembram? Oi? Que fala do sofrimento? Isso, para não estranhar fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Primeiro, Oi? primeiro, 1 Pedro, eu acho que é o capítulo 4:12. 4:12. Obrigado, irmão. 4:12. Isso, não estranheis, é o 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Não é exatamente isso que aconteceu aqui, irmãos? Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Puxa. Engraçado que eu tinha anotado aqui, viu, irmãos, mas eu deixei para depois aqui, acabei não vendo que eu tinha anotado esse versículo aqui, mas foi muito bom que tivemos ajuda também, né? É bom nós sermos ajudados.
Então, ele fala aqui no versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, vocês são bem-aventurados, vocês são benditos, são felizes, porque repousa sobre vós o Espírito da glória e de Deus. E aqui ele está fazendo também, agora na sequência, uma separação entre esse sofrimento por Cristo, em nome de Cristo, e aquele sofrimento que às vezes nós mesmos causamos, né, para nós, como aqui, né, no versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Por quê? Porque você foi considerado digno de sofrer afrontas nesse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Muito bom, né? Então, aqui confirma, né? São versículos que, mais uma vez, nos mostram qual era o sentimento, a mentalidade, o pensamento dos apóstolos aqui ao passar por isso. E logo na sequência, o que aconteceu? Eles ficaram felizes, né? E depois, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, esse sofrimento, qual era a intenção do Sinédrio? Era de servir como modelo para que ninguém mais ficasse ensinando, ninguém ficasse mais falando em nome de Cristo, né? E o que aconteceu? Na realidade, aconteceu o contrário. Eles ainda ficavam mais animados, mais motivados a falar, porque eles eram dignos de sofrer afrontas em nome de Cristo. Então, eles não cessavam, não paravam de jeito nenhum de pregar a Jesus, o Cristo. Então, esse era o objetivo de tudo. O objetivo de tudo era que Cristo fosse pregado, né? E que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. E aqui, Mateus 5, mais algum versículo só para complementar aqui. Mateus 5, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Muito bom. Então o Senhor tinha falado isso aqui para os discípulos, e eles estavam ouvindo isso. E eles tiveram a oportunidade, né, de se regozijar por sofrerem, por serem perseguidos em nome de Cristo. Agora, 2 Tessalonicenses 1:4. 2 Epístola aos Tessalonicenses 1:4. Fala assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, aqui nós vemos também aqueles fiéis que estavam seguindo e ouvindo os apóstolos atentamente, eles também passavam por perseguições e tribulações, suportando as tribulações. Que isso era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Muito bom. Então, aqui, irmãos, veja que é um sinal, o sofrimento que passamos, as perseguições em nome de Cristo, ele é um sinal do juízo, do reto juízo de Deus, e é também para que sejamos considerados dignos do reino de Deus, né? Então, que maravilha nós vemos isso. Existe também uma frase de um irmão chamado Tertuliano, né, falando às autoridades do Império Romano. Ele diz assim: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos,
faça de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais cresceremos. A semente é o sangue dos cristãos, né? Então a perseguição, ela refina a igreja, mas não destrói. Muito bom. Então, voltando, irmão, naquela reflexão inicial, por que Deus tem nos falado essa palavra nos tempos atuais? Agora é mais como uma reflexão aqui, né? Finalizando já. Isso, irmãos, é para que nós sejamos preparados por Deus, com certeza, né? A impressão que eu tenho, a visão que eu tenho nisso, né? Por que o Senhor tem nos falado aqui sobre Atos, é para nos preparar, né? Nos preparar, porque haveremos de sofrer perseguições. E aí nós devemos pensar o seguinte: eu sou um soldado da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo não foi só ele que carregou, nós também, né? Nós também passamos pelos sofrimentos de Cristo e somos sejamos considerados dignos por sofrer afrontas também em nome de Cristo, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós tínhamos antes a impressão que tome a sua cruz os seus problemas, as suas dificuldades, ou as coisas que você, né, precisa fazer que você não gosta, né? Não é isso somente, talvez seja um pouco disso, mas não é isso, irmãos. A cruz de Cristo, né, são os sofrimentos de Cristo que nós também passamos em seu nome, né? E nós levamos e deixamos a nossa própria vontade, deixamos nosso comodismo e vamos pregar a Cristo, viver em Cristo e ser testemunhas de Cristo, estar dispostos a morrer por Ele. Não que somos algo, mas pela sua misericórdia seremos e podemos ser considerados dignos de sofrer por Ele, né? E aqui, os apóstolos, o que eles são? Eles são simplesmente vasos de barro. Eles não estavam aí para se exaltar ou para se mostrar, eles não estavam querendo se mostrar para o sinédrio. Olha, nós não temos medo de nada, podem nos desafiar, podem fazer isso conosco. Não, não. Eles estavam aí como vasos de barro na mão do oleiro. 2 Coríntios, capítulo 4, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê, irmãos? Para que aparecesse esse vaso, para que esse vaso seja bonito, ornamentado? Não! É para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que aparecia aqui nos apóstolos? Era eles? Nós não vemos eles. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos, sabe quem? Nós vemos Cristo. A excelência do poder de Deus. É isso que nós vemos neles. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Será que eles estavam perplexos? Pode ser. Mas eles estavam desanimados? Não. Atribulados, eles foram? Foram. Mas estavam angustiados? Não estavam angustiados. Perseguidos, porém não desamparados. Eles foram perseguidos? Foram. Mas estavam desamparados de Deus? Imagina. Pelo contrário, o Senhor estava lá sempre. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Percebe, irmãos, que a vida cristã é muito mais do que se fala. A vida cristã é muito mais do que ir para a igreja, como se diz. A vida cristã, né, ela é uma entrega, é esse pão que tem que ser partido para ser entregue, ser servido e comido pelas pessoas. É isso, é ser cristão. Não significa que iremos buscar perseguições, mas se ela vier, nós tenhamos bom ânimo. Por isso que fala aqui no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que esse homem exterior se corrompa, irmãos, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E é esse homem interior que importa. Às vezes, nós reclamamos e lamentamos tanto, porque o nosso homem interior, nosso espírito está fraco, não é? Se nós buscarmos a presença de Cristo, seremos fortalecidos. Se nós conhecermos mais a pessoa de Cristo e a sua palavra, nós não desanimamos. Pelo contrário, nosso homem interior se renova, se reforça. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o mundo, ele faz oposição ao nosso Deus. Também, será que ele não fará a nós? E por que nós passamos por tudo isso? Será que nós somos contra tudo e contra todos? O nosso negócio é ser do contra. É isso? Né? Ah, você faz isso. Não, sou do contra. E aí vai. Não é isso, irmãos. Somente quando autoridades empregam erroneamente o poder que Deus lhe concedeu, ordenando que Deus proíbe e proibindo o que Deus ordena. Aí nós devemos desobedecer a autoridade para obedecer a Deus. Para sermos testemunhas de Cristo em nosso corpo. É esse o objetivo de Deus. Para sermos oferta a Deus, pão partido para aqueles que Deus quer alimentar. Deus abençoe a todos, que o Senhor sustente cada um de nós em cada momento, né, nos dando graça, misericórdia, né, e a sua presença sempre estando conosco, seremos, né, firmes e fortes diante de qualquer situação que surgir, né? Em nome e na graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, vou finalizando por aqui.